Você recebe uma mensagem assim: excelente oportunidade para você, cliente. Somente hoje, vagas exclusivas, imperdível. Ligue ou clique. Aí a pessoa, que legal, vou clicar. Pronto, aí já era. Até no computador, ou até no telefone. Colocar todos. Obrigado, Miguel. Só até dando um parênteses para você de como é que surgiu a intimação, né? Eu sou diretor de tecnologia aqui da empresa VHL, aqui de Santa Catarina. Acho que alguns de vocês provavelmente usam alguma ferramenta nossa também. Alguns 2 anos atrás, no finalzinho ali de 2016, o pessoal do Colégio Gestor aqui em Santa Catarina começou a comentar sobre a necessidade de agilizar o processo entre a Caixa Econômica das intimações, no caso, entre a Caixa Econômica e o próprio ZRIs. Demorou um tempinho até o pessoal todo conseguir mapear bem o processo de como é que poderia ser facilitada essa comunicação, e no final no iniciozinho ali de 2017, mais ou menos para metade, a gente conseguiu desenhar um fluxo inteiro da comunicação entre a Caixa Econômica e o próprio ZRIs. Então, a gente veio desenvolvendo, a entrega da ferramenta ali para o Colégio Registral foi realizada no final do ano 2017, o pessoal vem usando desde então. Eu vou começar a apresentação aqui mostrando para vocês mais ou menos o fluxo interno da ferramenta, mais ou menos de cada um dos passos realmente que o processo da intimação vai passar dentro do cartório, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês conseguem enxergar minha tela? Sim. Aqui é um mapa, eu já vou dar um zoom. Tem que dar um zoom. Eu já vou dar um zoom aqui, é só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o fluxo geral, total, que a intimação, que o requerimento de intimação vai passar por dentro da ferramenta. Então, aqui são cada uma das etapas, cada um dos grupos de etapas que realmente a ferramenta vai passar, né? Dentro da ferramenta, nós temos 2 tipos de usuário. Nós temos os solicitantes, que seria a Caixa Econômica, e nós temos os cartórios, que seriam, no caso, os acessos que vocês vão possuir. A Caixa Econômica, a função dela nessa ferramenta é basicamente fazer a inserção dos dados e pagar os boletos. Então, todo o processo realmente vai acontecer dentro do sistema que é com vocês e dentro do sistema do cartório de vocês. Sempre pela manhã, a Caixa Econômica vai fazer a importação do lote de pedidos para vocês. Então, vocês podem entrar à tarde, tranquilamente no sistema, tendo a garantia de que até o final da tarde não vai surgir nenhum outro pedido. A Caixa Econômica ela é bloqueada, ela não consegue fazer nenhum carregamento de lote, nenhum cadastro dos pedidos no período da tarde. Passou meio-dia, dali para frente vocês podem trabalhar com tranquilidade. Até por isso eu recomendo que só acessem a ferramenta no período da tarde. Pela manhã, deixem que a Caixa Econômica faça os procedimentos dela. Todo pedido que a Caixa Econômica realizar no sistema, ele já vai estar assinado digitalmente. Então, vocês vão ter acesso a um PDF já assinado, vocês podem fazer o envio dele por e-mail, ou podem arquivar dentro dos sistemas de vocês. Ele já está com a assinatura de quem solicitou dentro da Caixa Econômica, de algum gerente lá dentro. Aqui, de fato, vai começar o que vocês têm que fazer dentro do sistema. O sistema ele não vai calcular para vocês valores de emolumentos, porque isso existem algumas peculiaridades, algumas particularidades que cada cartório vai acabar analisando o título para poder fazer a cobrança. Então, a primeira tarefa de vocês dentro do sistema vai ser realizar a prenotação. Na prenotação, vocês vão informar qual que é o protocolo e qual é o valor que vai ser cobrado de emolumentos. Nesse valor, a gente cobra apenas realmente os valores de emolumentos do RI, tá? Não é para colocar valores de RTD, valores de certidão, não. É apenas o valor específico de emolumentos para realizar aquela verbação.
No momento que vocês realizarem a prenotação, vocês vão poder trabalhar com a análise normal do título. É o dia a dia de vocês dentro do cartório, realmente, nada além do que vocês já fazem. No caso de encontrar qualquer tipo de exigência, vocês podem registrar também dentro da ferramenta. Quando for registrada uma exigência da ferramenta, a Caixa Econômica vai ser notificada e ela vai fazer as alterações necessárias no pedido. Então, vocês não vão precisar ligar para ela, em momento algum. Pode registrar dentro do sistema, vai ficar tudo com o histórico ali dentro. Se a Caixa Econômica tiver alguma dúvida, daí sim vocês podem fazer tirar dúvidas via telefone ou via e-mail, mas dentro da ferramenta geralmente é mais que o suficiente para se resolver qualquer tipo de exigência. Nesse momento, se a Caixa Econômica não quiser cancelar o pedido, ela vai dar as informações que vocês necessitam e vai retornar o pedido para vocês, que vai continuar em análise. E vocês podem ficar conversando nessa parte da exigência na medida do necessário. Apenas a partir desse momento aqui, da análise toda concluída, que vocês já perceberam que podem, de fato, ser feita a intimação, é que vocês vão encaminhar, então, ou para o RTD, ou por Correios, ou vão utilizar o próprio cartório, né, com a notificação própria. Vocês, então, vão realizar a intimação de fato. Aqui dentro a gente tem um detalhe. A Caixa Econômica ela vai passar alguns endereços para que vocês possam fazer a intimação. A intimação ela é feita individualmente para cada endereço, porque alguns endereços podem ir para RTDs diferentes. Então, vocês conseguem gerenciar cada um desses endereços de forma individual dentro da ferramenta. Tudo bem? Com essa gestão individual, a partir do momento que algum deles der positivo, a Caixa Econômica pode dar sequência no processo dela. Ou, se a Caixa Econômica decidir esperar todos, é isso sempre ela que vai dar a informação para vocês. Então, a função nesse momento aqui é apenas de colocar a informação de qual o endereço deu positivo, negativo ou parcial. A partir do momento que a gente tiver a integração com a central da RTD, como eu estava conversando com o Miguel, até essa parte aqui vai ser automatizada também. Vocês vão encaminhar o pedido para o RTD vai fazer todo o trabalho necessário e vai dar o retorno automático aqui para a ferramenta. Vocês não vão precisar analisar nada desse ponto. Enquanto não for o RTD, vocês também vão colocar aqui dentro da ferramenta os custos que tiveram para poder fazer o encaminhamento para o RTD. Então, toda a parte de emolumento da RTD e tudo mais, vocês já vão informar aqui para que a Caixa possa fazer o reembolso. Essa aqui é só uma visão geral, depois eu vou mostrar na ferramenta, tá? Só para vocês terem uma ideia do processo. Esses aqui são os status disponíveis dentro da ferramenta do retorno de cada endereço. Alguns status vão liberar a opção para que a Caixa Econômica coloque mais endereços, ou ela faça o cancelamento, dependendo da decisão dela. E outros status vão possibilitar que se aguarde o prazo do pagamento realmente da dívida pelo credor, pelo devedor. Também existe um caso que é o edital. Aí no estado do Ceará, vocês possuem algum sistema de edital próprio, ou o edital é feita a publicação pela Caixa Econômica? Uhum. É feito pelo próprio banco. Ele é responsável por retirar na serventia e leva. Algumas serventias eu posso falar pelo quinto ofício, né? A gente entrega e o próprio banco, Caixa, Bradesco, ele é responsável por entrar em contato com o jornal e providenciar a publicação. Uhum. Tem uma outra facilidade que vai entrar no sistema, provavelmente até fevereiro, que vai ser uma integração própria com a central digitais que alguns estados montaram. Então, o Arisp lançou recentemente a central digitais, o Rio de Janeiro também está lançando uma, então a ferramenta vai poder trabalhar com esse tipo de convênio. Dessa forma, vai dar de automatizar até mesmo o envio do edital. A Caixa Econômica só vai clicar um único botão e o sistema já vai fazer todo o encaminhamento. Toda a parte comprovante e tudo mais já vai vir preparado no sistema, então o cartório também não vai ter que se preocupar com isso. Nos casos em que tem edital ou que a intimação deu o retorno positivo, o sistema já vai começar a contagem automática dos 15 dias para que o devedor possa ir ou até o cartório ou até a Caixa Econômica e efetuar o pagamento. Se o devedor for até a Caixa Econômica e efetuar o pagamento, a Caixa Econômica vai encerrar o pedido dentro da ferramenta. Daí vocês vão ser notificados que o pedido foi encerrado. A partir dali, não precisam mais se preocupar com ele, vão só receber. Caso ficou algum valor pendente para que vocês recebam, a Caixa Econômica vai realizar o pagamento e esse pedido se encerrou. Caso o devedor vá até o cartório realizar o pagamento, vocês já vão ter em mãos uma tabela com o valor que ele tem que pagar para cada um dos dias de atraso que ele tem já calculado. Vocês não têm que calcular nenhum tipo de multa, nada disso. Já tem uma tabela exata com o valor que ele tem que pagar. Vão fazer o recebimento disso e vão informar no sistema que o devedor fez o pagamento.
Nesse momento, vocês têm que fazer o depósito para a Caixa Econômica e também informar ao sistema que vocês fizeram um reembolso para a Caixa Econômica desse valor. Dessa forma, fica controlado justamente a data onde vocês fizeram o repasse para a Caixa e tudo mais. Nesse momento, caso exista o pagamento ou para vocês ou para a Caixa Econômica, também o pedido é encerrado, acaba a vida desse requerimento dentro da ferramenta. Se a parte não realizar o pagamento, daí a gente dá a sequência ao pedido. A Caixa Econômica, ela pode escolher ou encerrar o pedido e cancelar, startar um novo, talvez com outros endereços para poder tentar fazer a intimação, ou ela pode, então, começar toda a solicitação da consolidação de fato decorrente dessa intimação, né? Com isso, vocês vão fazer o controle da guia do FRJ. Então, a Caixa Econômica ela vai pagar os emolumentos necessários para a consolidação, ela vai anexar todos os comprovantes necessários para que vocês façam a consolidação, vocês vão informar o protocolo aberto agora no cartório referente a esse pedido de consolidação, vão também informar as custas todas que a Caixa Econômica tem que pagar, a Caixa Econômica vai efetuar o pagamento desses itens e vocês vão, então, consolidar de fato isso na matrícula e emitir a certidão para a Caixa Econômica. Aí também o processo se encerra, a partir daí o requerimento aqui acabou. Esse é o fluxo geral da ferramenta. Vocês ficaram com alguma dúvida nesse ponto? Não. Então, agora eu vou mostrar para vocês na ferramenta como é que funciona esse fluxo, tá? Todos vocês, esse aqui é um ambiente de homologação, então aqui os dados são fictícios, a gente fica fazendo bastante testes aqui nesse ambiente. Todos vocês vão conseguir fazer o login utilizando o eCPF, aquele cartãozinho do CPF. Por enquanto, todos os oficiais já possuem a conta no sistema, já estão cadastrados. Caso precise cadastrar algum outro preposto para fazer acesso também, basta nos enviar os dados que a gente realiza o cadastro para poder liberar o acesso. Vou fazer o login aqui dentro da tela. Para logar com o certificado digital, é só clicar aqui em entrar com certificado. O sistema vai fazer a leitura de todos os certificados disponíveis e vai liberar o acesso para vocês. A ferramenta, ela, basicamente para vocês, se constitui nessa tela. Aqui são todos os requerimentos que estão rodando nesse momento no sistema. Vocês conseguem fazer na busca avançada da ferramenta qualquer tipo de pedido, qualquer tipo de filtro que for necessário. O filtro mais utilizado, pelo que eu vejo nos cartórios, geralmente é pelo status. Então, vocês conseguem. Eu quero só ver o que está em análise, por exemplo. Geralmente, o cartório ele acaba trabalhando em alguns grupos de etapas. Então, primeiro faz análise de tudo, em seguida responde todas as exigências. Isso que eu acompanhei mais ou menos em alguns cartórios. Aqui, os status conseguem pegar qualquer status do requerimento. O status inicial, que é quando a Caixa Econômica realiza a assinatura eletrônica de algum dos requerimentos, é o aguardando prenotação. Nesse momento, vocês vão prenotar um título. Vou pegar a análise para mostrar para vocês. A prenotação ela vai constituir... Deixa eu só pegar o título correto, só um segundo.
compartilhar novamente com vocês aqui. Liberei alguns itens aqui para que a gente possa mostrar no teste. O status de aguardando prenotação é o status onde vocês, então, vão, de fato, colocar qual protocolo, quanto que deu de emolumentos para aquele ato em si. Todos os documentos, vocês vão ter esse botão, que é o abrir requerimento. Sempre quando vocês abrirem o requerimento, vocês vão conseguir enxergar um resumo geral de tudo o que esse requerimento já passou. Então, o data do número do contrato, o número de pedido interno no sistema, qual foi a data de cadastro dele, cada um dos valores. Caso necessite conversar com quem solicitou, vocês possuem todos os dados de contato dessa pessoa aqui. Então, vocês conseguem saber exatamente quem foi que assinou digitalmente esse título, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida com essa pessoa. Da serventia, no caso, que é a própria de vocês, e todo o histórico do que aconteceu nesse requerimento. Neste botão, vocês conseguem realizar o download do PDF assinado digitalmente, e clicando aqui, vocês conseguem realizar a prenotação. A prenotação ela se baseia no número do protocolo. O número da guia não é obrigatório, o número da guia é uma informação muito utilizada aqui em Santa Catarina, que geralmente é entregue o número da guia para a parte, não o número do protocolo. E o valor dos emolumentos. O número do protocolo. E o valor de emolumento que vocês vão cadastrar. Esse é o processo. No momento em que vocês prenotam o documento, ele já vai para a etapa de análise automaticamente e ele já alterou aqui com os dados necessários para que a Caixa Econômica consiga fazer todo o acompanhamento. É que vocês possuem todos os dados de prenotação. Se for necessário, vocês conseguem realizar também edição. Caso por algum motivo tenha ou colocado no protocolo errado ou colocado o valor errado, vocês conseguem fazer edição desses dados. Sempre na etapa de análise, nunca nas etapas posteriores. A Caixa Econômica ela consegue acompanhar a todo momento o que está acontecendo com cada um dos requerimentos. Então, ela tem essa mesma visualização dos requerimentos que vocês possuem no cartório, a Caixa Econômica também possui. Então, vocês não tem que ficar ligando, não é necessário ficar dando nenhum tipo de retorno para a Caixa Econômica. Tudo que ela precisa, ela já consegue pegar por aqui. Caso, por alguma razão, ou alguma informação do requerimento veio errado, vocês acabaram conversando por telefone com a Caixa Econômica por algum motivo, vocês também conseguem realizar a edição dos dados, assim como a própria Caixa Econômica também consegue realizar. Um dado que muitas vezes acaba podendo vir errado é o da matrícula. Geralmente, quando possui por exemplo, um apartamento que possui alguma garagem, algum outro item associado ali, às vezes a matrícula vem com o dado errado por causa do sistema da Caixa, que eles não possuem esse número correto, eles só possuem o número do contrato. Após a análise, vocês podem realizar duas ações. Ou registrar qualquer tipo de exigência, que é colocar uma descrição e realizar qualquer anexo necessário. Na descrição é um texto livre, vocês podem colocar a mesma nota de exigência que mandariam para qualquer parte que houvesse alguma exigência no cartório de vocês. Geralmente o sistema interno do cartório ele já possui essa informação, é só colar ela aqui e fazer o registro. A Caixa Econômica vai ser notificada no mesmo momento que houver exigência, ela vai responder a exigência assim que ela possui as informações para vocês. Vocês podem solicitar valores. A qualquer momento do processo de vocês conseguem inserir outros valores aqui dentro, seja de custas que foram surgindo na medida que foram trabalhando com o documento, o próprio envio para o RTD, qualquer valor que for necessário cobrar da Caixa, vocês conseguem colocar aqui com uma descrição. A Caixa Econômica tem todo um extrato detalhado de tudo que está sendo cobrado dela, quem fez a cobrança, quando colocou e ao que se refere. Então, tudo que vocês conseguem colocar, e caso a Caixa Econômica não concorde com alguma coisa, ela consegue ver exatamente o que ela não está concordando. Até o momento não aconteceu em momento algum nenhum tipo de pedido da Caixa Econômica referente aos valores solicitados aqui na ferramenta. Geralmente os valores eles são bem específicos, ou com os gastos que foram dos emolumentos para poder fazer o pedido de intimação, ou algum outro gasto associado a esse processo. Em seguida, o que o cartório pode fazer é de fato fazer a intimação. Ao intimar o documento, o sistema vai apresentar todos os endereços disponíveis naquele pedido. Alguns pedidos vão vir com mais de um endereço, outros vão vir com apenas um endereço. Essa formatação aqui, ele vem diretamente lá do sistema da Caixa Econômica, então, às vezes os endereços não estão atualizados, pode acontecer na Caixa Econômica, durante o processo de intimação, adicionar novos endereços para que possa ser feita a intimação. Por isso que cada um deles é feito de forma individual.
para intimar, basta clicar no botão de intimação, no endereço específico, escolher a forma como vocês vão trabalhar. Se for RTD, ele vai pedir para que vocês façam um filtro na cidade, para tentar escolher o RTD daquela cidade especificamente. Se for o notificador ou via Correios, ele já vai pedir para que vocês coloquem quanto que vai ser cobrado da Caixa Econômica para essa tarefa. No RTD, como vocês ainda não possuem a central, também é necessário informar o valor que vai ser necessário ser reembolsado. Caso contrário, quando tiver a central, a própria central RTD que vai fazer a cobrança desses emolumentos para a Caixa Econômica. Uma vez feito o pedido da Caixa Econômica, vou criar aqui um pedido pelo próprio notificador para exemplificar. Só um minuto, essa aqui é a base de teste. Deixa eu só confirmar se está ativo aqui para a gente poder fazer. Só um segundo.
Pessoal, desculpa a demora aqui, eu estou subindo a versão da minha máquina aqui, que a gente está no ambiente de homologação na apresentação, e o ambiente de homologação ele recebeu uma versão hoje de manhã para o pessoal do Rio de Janeiro fazer a aprovação, e agora eu percebi que não tá ativa a intimação. Só um segundo. No processo que eu passei até agora, enquanto eu estou subindo a ferramenta aqui, vocês ficaram com alguma dúvida? Uhum. Certo. Enquanto o pessoal está subindo aqui a versão liberada ali para a gente poder usar, a gente pode conversar sobre isso. O que acontece? Como é que funcionou o convênio que a gente acabou realizando em todos os estados, né? Principalmente começou aqui em Santa Catarina, a gente acabou indo então para o Rio de Janeiro com esse mesmo convênio. A Caixa Econômica, ela efetua o pagamento na plataforma 3 vezes a semana, segundas, quartas e sextas. Para tentar agilizar o processo das solicitações da Caixa Econômica de fato, o primeiro pedido deles foi que não fosse necessário o aguardo do pagamento de algo, de uma prenotação, ou até mesmo no pedido do RTD, para que o processo começasse a dar andamento. A intenção da Caixa Econômica é startar a intimação o mais rápido possível. E o principal motivo da ferramenta, na verdade, está no ar é essa, né? Para tentar startar essa intimação com uma velocidade diferente do que vinha sendo feito até então. Não, até então, a demora principal era chegar até o cartório pedindo intimação, para então depois ser startado. Então, só no processo de chegar até o cartório já demorava muito, porque isso era uma entrega física, dependendo da localização do cartório, era muito difícil chegar. Qual foi, então, o processo que foi desenhado de pagamento? Como vocês viram ali, dentro do início da ferramenta, existem 3 etapas, que é a Caixa Econômica sobe o pedido de requerimento, então ela assina digitalmente e tudo mais. A primeira etapa é a prenotação do cartório. Nesse momento, o cartório coloca o protocolo e coloca os emolumentos que vão ser pagos pela Caixa Econômica. No segundo momento da cobrança, é onde vai para a intimação. Então, na hora que vai para a intimação, o cartório informa os emolumentos da intimação. E, por fim, lá na frente, na consolidação, existe o outro protocolo, que é onde se coloca os dados desses emolumentos também. Entre a prenotação e a intimação, é onde geralmente acontece a maior taxa dos cancelamentos pela Caixa Econômica, porque ou a parte acaba indo efetuar o pagamento, ou né, percebe-se que não tem como intimar aquela pessoa nos endereços conhecidos dela. Então, nesse primeiro momento aqui, é onde a Caixa geralmente costuma realizar o cancelamento. Enquanto o cartório não starta o processo de intimação, enquanto ele ainda está na análise, ele apenas prenotou, se a Caixa Econômica cancelar nesse momento, ela paga apenas os emolumentos de cancelamento. Eu acho que para vocês é basicamente o mesmo valor do emolumento se o ato fosse praticado, pelo que eu estava conversando com o Miguel. Após o cartório startar o processo de intimação, dali para frente a Caixa Econômica não pode mais cancelar esse pedido. Se ela realizar o cancelamento do pedido, ela vai pagar como se tivesse ido até o final. Então, para evitar que existissem os reembolsos para a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica não pode aceitar pagamentos, o processo foi, se a Caixa Econômica cancelar entre a prenotação e a intimação, ela paga só a taxa de intimação, de cancelamento, e dali para frente os emolumentos. Para isso, o cartório ele recebe os emolumentos a partir do momento onde ele manda para a intimação. Enquanto isso, a Caixa Econômica não paga nada. Não sei, conseguiram acompanhar até aqui? Sim. Uhum. Então, justamente, eu não sei se hoje acontece os reembolsos aí dentro do cartório, mas, pelo menos os outros estados, até o próprio Miguel falou que aí dentro vocês não possuem depósito prévio, né? A parte já paga na entrada do ato, ele já paga o que tem que ser feito, todos os emolumentos. E vocês retêm isso no caso do cancelamento, que então acredito que seja porque os valores são muito parecidos.
Quando a Caixa Econômica realizar o cancelamento nessa primeira etapa, na prenotação, já vai cair no boleto da Caixa Econômica as taxas do cancelamento. Automaticamente, o sistema já vai lançar lá, incluindo o ISS da cidade, caso ela tenha, já vai cair lá no boleto da Caixa Econômica para ela realizar o pagamento. Os boletos, como eu falei, são feitos na segunda, na quarta e na sexta. Sempre que ela realizar o pagamento, na sexta-feira seguinte à realização do pagamento, esses valores são creditados na conta do cartório. Mesma coisa acontece após a intimação. O cartório foi lá e iniciou o processo de intimação, já fez toda a análise, já fez as exigências caso necessário, encaminhou para a intimação. Nesse momento, os emolumentos do cartório já vão cair no boleto também da Caixa Econômica e de qualquer outro valor que vocês vierem a lançar durante o processo de intimação. Qualquer valor que vocês colocarem ali já vai cair nos boletos da Caixa Econômica. E ele também, no momento em que for pago o boleto, vai ser depositado para o cartório na sexta-feira após o pagamento do boleto. Uhum. Uhum. Mas hoje, quando vocês retêm o valor do emolumento inicial, a gente poderia tratar isso como se fosse a taxa de cancelamento, né? Então, uhum. Certo? Bom, como eu disse antes, né, eu só posso falar pelo quinto ofício. Eu sei que a gente tem alguns trâmites que a gente trabalha diferente de outras serventias. Então, aqui... Cortou a ligação. No quinto ofício. Tá ouvindo? Posso falar? Sim. Pronto. Aqui, a etapa, a gente cumpre da seguinte forma. O processo ele é dividido em 3 etapas. Primeiro tem a parte da notificação, e aí, se porventura a certidão que voltar do RTD indicar que a pessoa encontra em local incerto e não sabido, a gente vai para a segunda etapa, que é por edital, e aí, com relação à primeira etapa, que deu o local incerto e não sabido, a gente já faz uma averbação na matrícula, dizendo que a pessoa se encontra em local incerto e não sabido. E aí vai para a fase do edital. Faz-se o edital, e depois dos 15 dias, por exemplo, aí a gente faz uma averbação também, indicando que houve a parte do edital, e emite a certidão de transcurso do prazo. Depois de cumprir essas 2 etapas, aí é que vem para a terceira e última, que é da consolidação. Então, para cada momento desse, houve uma averbação praticada. É claro que, se porventura o devedor foi notificado na primeira fase, se não se fez necessário o edital, tudo bem, não precisaria ter o edital, o prazo corre depois da notificação, e aí a Caixa vem e apresenta o ITBI com o pedido de consolidação, e a gente faz a consolidação. Se porventura ele pede o cancelamento, aqui no quinto ofício, a gente faz uma averbação dizendo que ele solicitou, que o banco solicitou o cancelamento daquele procedimento. Né? Isso depois de feito, se já tivesse sido feito o envio para o RTD notificar. Porque aqui no quinto ofício a gente faz assim, a gente prepara a notificação ou o texto do edital,
e o banco vem, recebe e leva no RTD. Então, se o RTD já tiver retornado com uma resposta com relação ao devedor, e aí a Caixa vem e me solicita o cancelamento desse procedimento, a gente averba que houve o procedimento de notificação e que, em seguida, o banco solicitou o cancelamento. Né? Então, não há devolução de valores porque o procedimento foi concluído. Agora, se ele pede cancelamento antes, como o Jonathan colocou, ainda na fase de análise, sem que tenha sido preparada uma notificação, aí a gente faz, sim, a devolução, com exceção da prenotação, como tem previsão legal aqui, que prenotação não se devolve. Não, perfeito. Não sei se os outros cartórios também atuam dessa forma, mas é justamente esse o fluxo realmente de pagamentos da ferramenta. Então, o que a gente vai colocar como taxa de cancelamento aqui para vocês, muito provavelmente, vai ser a taxa da prenotação. Se não existe a taxa do cancelamento de fato, vai ser a taxa de prenotação. Ok. Agora, como é que eu vou gerar a prenotação sem ter recebido o valor correspondente da prenotação? Eu não posso prenotar um título sem ter recebido o valor, porque vai gerar um valor e o cartório tem repasses em cima desse valor. O Miguel estava conversando comigo sobre isso, que em Ceará funciona um pouco diferente dos outros estados, né? Vocês já pagam os tributos antes de gerar o selo de fato, né? Sim. Vocês já fazem o repasse antes daquele valor estar de fato no cartório, né? Então, o que acontece aqui dentro do estado de Santa Catarina? A taxa de cancelamento do estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro, todos os outros estados que vão usar a ferramenta. A taxa de cancelamento, dentro dessa taxa, vocês já colocam, já é fixado todos os valores que vão ser necessários para a Caixa Econômica ressarça para dentro do cartório. Então, ali dentro pode ser colocado até mesmo os valores dos tributos que vocês já tiveram que pagar caso a Caixa Econômica venha cancelar esse pedido. Todos os cartórios aqui, eles trabalham no formato pós-pago. Alô? Não estou ouvindo? Alô, Jonathan? Aqui é a Soraya, do Primeiro Ofício. Deixa eu tirar uma dúvida, só para ver se eu compreendi bem. Pelo que você explicou, ele vai dar entrada nesse pedido de intimação, e esse valor a ser pago referente à intimação só seria feito esse pagamento quando do envio para o RTD, é isso mesmo? Exatamente. É nesse momento. Foi o questionamento, então, que a gente levantou aí, que a Ingrid mandou no Hangout, né? Porque aí vocês têm essa taxa de cancelamento. Aqui, se eu fizer essa cobrança, né? Se eles tiverem essa opção, a gente vai ter perda de receita, né? Porque eu vou deixar de ter como eu não tenho previsão, né, até o momento dessa taxa de cancelamento, eu vou deixar de receber essa prenotação e essa busca, porque hoje, se ele desistir antes de eu encaminhar essa notificação para o RTD, eu fico com o valor da busca e da prenotação, que aí, nesse caso, eu não ficaria, porque ele não fez o pagamento ainda, não é? Mas ele vai fazer o pagamento. Na verdade, isso aí a Caixa Econômica vai fazer. Ela vai pagar esses valores para vocês. A forma como vocês vão receber os valores é idêntico ao formato como se fosse no próprio balcão da serventia. A diferença é que ele não vai pagar, ele não vai deixar o dinheiro com vocês naquele exato momento. Ele vai pagar esse dinheiro 2 ou 3 dias depois do processo. Mas vocês vão continuar recebendo os valores da mesma forma. Então, tanto a taxa de prenotação quanto da busca que vocês recebem hoje à vista no balcão, vocês vão receber após o entendimento de vai para o RTD ou não vai para o RTD. Se for, pode falar. Desculpa só interromper. Eles encaminharam a documentação, eu fiz a análise e antes de eu encaminhar para o RTD, por algum motivo eles desistiram, certo? E aí, nesse caso, eu não tenho nada a receber, correto? Porque eu não tenho hoje. Porque hoje eu não tenho taxa de cancelamento. Você vai receber. A nossa taxa de cancelamento no Ceará, a gente vai tratar como o valor da prenotação e o valor da busca. Essa vai ser a taxa de cancelamento dentro da ferramenta para o Ceará. Então, ainda vai haver essa previsão para essa taxa de cancelamento, né? Porque atualmente não existe. Nós não temos previsão para cobrar essa taxa de cancelamento. Não, exatamente. A gente só iria montar a nomenclatura dentro do sistema para que, no Ceará especificamente, quando a Caixa Econômica vier a cancelar antes de mandar para a intimação, ela vai ressarcir os valores de prenotação e de busca que vocês têm direito no caso, né? Esse é um valor fixo que ele fica aí dentro, acredito. Não tem uma variante, né? Ele vai sempre um valor igual, só muda como base na tabela, né? Não é variante.
Ficou um pouco mais claro o fluxo aqui do pagamento? Só, vamos recapitular lá no início. A Caixa Econômica abriu o pedido de requerimento dentro do sistema. Vocês prenotaram esse título e estão analisando. Nesse momento, vocês só estão analisando, ainda nem começaram a pensar no RTD. A Caixa Econômica foi lá e cancelou. Nesse momento, vocês vão receber a taxa da prenotação e a taxa da busca, porque isso vai ficar configurado no sistema que essa é a taxa pelo cancelamento da Caixa Econômica. No momento em que tiver um outro requerimento e a Caixa Econômica não cancelou antes de vocês mandarem para a intimação, todo o cancelamento que é realizado dali para frente, ela vai pagar os emolumentos integrais, inclusive todos os valores que vocês vierem a lançar ali na ferramenta, assim como os valores do próprio RTD, que vocês vão ter que ter gasto para colocar o pedido dentro do cartório de RTD, vocês vão provavelmente pagar lá na hora que fizerem o envio. No momento que vocês realizarem o pagamento na RTD, vocês já vão lançar na ferramenta quanto que foi pago. E a Caixa Econômica vai fazer o ressarcimento desse valor para vocês. Ficou um pouco mais claro essa parte, pessoal? Eu tenho mais uma dúvida aqui no primeiro ofício. É só para complementar aí o que a Natália falou, o nosso procedimento aqui, acredito que é similar ao da quinta zona. Só para deixar claro, são 3 momentos, mas são 3 momentos distintos, porque são 3 pré-anotações que vão gerar. Eu tenho no primeiro momento, quando é dado a entrada nesse pedido de intimação, que aí eu vou gerar uma pré-anotação. O processo estando apto, vai ser encaminhado essa intimação pelo RTD. Após, com o retorno, será averbado na matrícula o resultado. Aquele processo finalizou, né? Terminou ali aquele processo. Posteriormente, né, no caso de ser necessária a publicação de edital, quando a pessoa traz o documento do edital, é gerada uma nova prenotação, e aí é averbada esse resultado do edital. E aí essa prenotação também encerrou. Terminou. E aí eu vou ter o terceiro momento, que vai ser na consolidação, que vai gerar uma nova prenotação, onde vai ser apresentada a documentação da consolidação e onde eu vou praticar o ato. Então, eu tenho 3 momentos distintos, com 3 prenotações distintas. Não é, porque, assim, aparentemente, pelo fluxo que ele colocou, é como se fosse um procedimento único. Né? Assim, ele vai seguindo, mas, na verdade, não é. Embora ele acabe sendo um procedimento único, mas eu tenho 3 prenotações, 3 fases distintas. Sim, mas hoje a ferramenta ela contempla já esses itens, toda essa parte. Vamos lá, estou eu na análise, fiz a prenotação, estou na análise. Isso aqui eu vou ter uma prenotação, já vai estar o protocolo e o valor de emolumento. Mandei para intimação. Não encontrar a parte, vai para edital. Vocês vão lançar no sistema agora os emolumentos para poder realizar esse edital. Vai para prenotação e busca novamente. Não consegui encontrar ainda a pessoa, não me pagaram. Vamos lá para a consolidação. Vocês vão lançar agora os emolumentos da consolidação. Vou colocar novamente. Prenotação e busca ali dentro e mais o que for necessário fazer a cobrança. Mas aí, nesse caso, você falou que o campo da prenotação ele é editável. Como a Soraya acabou de explicar, a cada etapa dessa é um novo procedimento e ele gera um novo número de prenotação. Então, como na ferramenta da AVHL, o procedimento é como se ele fosse único, eu vou, aquele número de prenotação que eu tinha gerado no primeiro momento, na fase de notificação, quando chega o momento da fase do edital, eu estou entendendo que você disse, Natália, você vai lá e lança a nova despesa de mais uma prenotação e mais uma busca, se for o caso. Isso. Mas aí também vai gerar um novo número de prenotação. Aí eu vou lá naquele campo onde tem número de prenotação e eu vou alterar para colocar o número de prenotação gerado naquela fase. Existem os 2 modelos. Vocês podem fazer edição, mas geralmente o que o pessoal está colocando, estão vinculando no momento do lançamento dessa nova custa ou para anotação nova. Certo. Então fica o histórico. Então, essa taxa aqui de busca e prenotação é referente ao protocolo X. Agora, esse novo que eu estou lançando é o protocolo Y, porque para a Caixa Econômica, isso é um único pedido. Então, para a Caixa Econômica, o número da prenotação não tem tanta importância. Para ela é mais importante as certidões que são anexadas ao processo. É isso que tem uma importância grande. Para o cartório é diferente, né? Sim, no cartório existe essa importância, exatamente. E o provimento, ele estabelece essas fases, como eu e a Soraya
colocamos aqui, e a gente precisa ter também, é importante ter esse histórico. Então, seria o caso de a ferramenta, ela vai tratar o procedimento como se fosse um procedimento único, enquanto que a gente, para os cartórios, de acordo com o provimento, ele tem 3 etapas, né? Então, Sim. assim, o sistema vai tratar de uma forma única um procedimento que, de acordo com a legislação, ele tem 3 etapas diferentes, com prenotações diferentes. É por isso que a gente coloca que aqui o fluxo que nós gerenciamos dentro da ferramenta, ele é o fluxo do requerimento. Então, esse requerimento, ele tem uma vida única dentro da ferramenta, e esse requerimento, ele passa por alguns estágios. E o estágio inicial seria o da intimação, em seguida vai para edital, e por último, consolidação. Não necessariamente ele vai passar por todas essas etapas, né? Ele pode ser encerrado a qualquer momento. Mas, para a Caixa Econômica, o que importa realmente para ela é o fato de que, em algum momento, ela vai consultar através do número do contrato, a ferramenta, ela vai conseguir enxergar, opa, em qual status eu estou agora, em qual parte do processo eu estou. Estou agora na consolidação. Dentro do histórico da ferramenta, ela vai conseguir ver, se for necessário, se ela precisar do protocolo, vai estar ali, ó, foi cobrado agora mais R$100 da prenotação do protocolo Y. Então, isso ela vai ter esse acesso dentro da ferramenta. E vocês a mesma coisa, vocês vão conseguir ficar informando esses protocolos junto ao sistema. E nesse momento, todo o valor que vocês colocarem a partir da intimação não é mais cancelável. A Caixa Econômica ela não consegue mais cancelar esses pedidos. Então, ela sempre vai efetuar o pagamento para vocês. Não existe mais esse detalhe de, agora tem que aguardar tal momento para que ela faça o pagamento. Não, a partir dali, ela sempre vai realizar o pagamento. Num processo físico, Jonathan, a qualquer momento, a parte interessada, ela pode desistir do procedimento, desde que, claro, ela faça esse pedido, ela apresenta para a serventia um requerimento solicitando, explicando que ela não tem mais interesse de continuar com a solicitação. Num processo físico é assim, a qualquer momento ela pode solicitar, é claro, eu digo assim, desde que, claro, o ato ainda não tenha sido praticado, né? Eu estou ainda, por exemplo, imagine, eu faço a notificação, como eu expliquei para você, a gente prepara a notificação, mas nesse intervalo que eu fiz a análise, que eu estou preparando a notificação, ela vem e me pede o cancelamento, mas a notificação ainda não tinha sido entregue para ser levada ao RTD, aí ela vem e apresenta um requerimento pedindo o cancelamento, a gente vai fazer o cancelamento, vai dizer que houve, e aí vai fazer a devolução, excetuando o valor da prenotação e da busca. Depois de feito, se eu já tiver entregue a notificação para o RTD fazer a parte dele, de notificar o devedor, aí, de fato, ela pode me pedir, mas o que eu vou fazer? Eu vou praticar um ato na matrícula dizendo que houve, primeiro, o pedido do procedimento e, em seguida, houve uma solicitação da Caixa pedindo para cancelar. Então, assim, para eu cancelar, ela tem também que me requerer. Ela apresenta e eu vou cobrar um valor de averbação, tal qual o valor de averbação que noticiou o procedimento, entendeu? Sim, entendi. E exatamente, pela ferramenta, ela pode sim vir a solicitar o cancelamento a qualquer momento, a Caixa Econômica, ela tem total poder para realizar isso. E vocês serão notificados de que a Caixa Econômica solicitou o cancelamento de determinado requerimento. Nesse momento, o que eu quis dizer antes é que mesmo que ela cancele, ela não tem nenhum valor a receber. E todo valor que vocês pedirem em pagamento, ela vai pagar. Como a gente não trabalha com pré-pago, vocês não precisam se preocupar em devolver valores para a Caixa Econômica, que essa é a principal preocupação quando a ferramenta foi lançada, da gestão da devolução desses valores. Porque existem alguns cartórios que não recebem tantos pedidos de estimação. Então, a Caixa Econômica não pode aceitar um depósito em conta dela, por causa de questões legais dela internamente. E como ela não pode aceitar o depósito, ele fica de crédito na ferramenta. Esse crédito poderia passar muito tempo até ser usado novamente. Então, para evitar esse tipo de problema, foi estabelecido que é melhor o cartório ter um atraso de 3, 4 dias no recebimento do valor. É um valor que ele vai receber, não é uma pessoa qualquer que está indo no cartório ou no protocolo, né? É a própria Caixa Econômica dentro de um convênio com a associação do Estado. Ela vai efetuar o pagamento. Nesse pagamento efetuado, então o cartório recebe o valor correto como foi acordado. Vocês ficam um pouco mais claro nesse detalhe? Jonathan, só tirar mais uma dúvida aqui, a Soraya. Só para ainda em relação ao número da prenotação que a gente vai gerar e dessas 3 etapas.
como aquele campo ele é editável, eu fiz o procedimento de intimação, gerou o número de prenotação X, por exemplo, e aí eu finalizei porque eu averbei o resultado. E aí vai ser necessário eu fazer o edital e aí vai gerar um novo número de prenotação. Quando eu editar o campo, colocando o novo número da prenotação, fica o histórico do número anterior que eu utilizei para a intimação? Fica assim, fica assim. Tudo que vocês realizarem dentro da ferramenta, qualquer ação realmente ele vai manter o histórico. Tá certo. Então, sempre ele vai manter o histórico de quem fez, o que alterou, até mesmo os encaminhamentos para dentro do próprio RTD, ele também marca quem fez esse encaminhamento e qual é a data que ele lançou no sistema. Então, isso serve uma auditoria bem forte, até mesmo para que vocês consigam ver quem da Caixa Econômica realizou o pedido de cancelamento. Certo. E aí eu teria como dar uma busca para localizar, né? Porque se eu alterei, gerei a primeira prenotação foi a prenotação X, e aí eu editei e disse que agora é prenotação Y em razão de já ser a segunda fase do procedimento. Depois eu tenho como dar se eu der uma busca pelo número do contrato, por exemplo, como a Caixa ela consegue ver os dois números das duas prenotações. Exatamente, ela consegue enxergar os números das apresentações. Todas elas dentro do histórico ela tem acesso. Uma das alterações que a gente está para entregar, até essa versão aqui que a gente está trabalhando, já voltou aqui para o ar, já fizeram a correção. Ela vai ter alguns erros aqui durante a apresentação, porque ela está com alguns itens ainda em desenvolvimento, né? Então, e um deles que estão em desenvolvimento é, quando lançar um valor adicional, vocês conseguirem colocar o número do protocolo exato para que vocês possam fazer a pesquisa. Hoje a ferramenta só deixa no histórico, vocês não conseguem, por exemplo, fazer uma pesquisa, eu quero saber qual requerimento possui o protocolo Y. Vocês só conseguem ver o protocolo que foi cadastrado lá no início. Então agora a gente está colocando a ferramenta de que vocês possam pesquisar também sobre as alterações dos protocolos. Então, qualquer momento que vocês realizarem a alteração do protocolo, vocês vão conseguir pesquisar tanto pelo anterior quanto pelo novo, não vão precisar pesquisar apenas pelo atual. Eu acredito que essa era a dúvida, né? Sim, era. Obrigada. Nada. Pessoal, possui mais alguma dúvida nessa parte do pagamento ou querem que eu volte agora a mostrar a parte da estimação? Pode seguir com a apresentação, por mim. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Conseguindo enxergar a tela, pessoal? Então, vamos lá. Vou abrir um protocolo, um requerimento qualquer, apenas para vocês terem uma ideia. Tá. Aqui nós temos, então, aquela aba dos endereços de notificação, né? Temos todo o requerimento. Estava na etapa análise. Agora eu já estou aqui na etapa aguardando retorno de intimação, porque eu já mandei uma intimação, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Existem os endereços aqui. Eu já estou com um endereço que já está processando. Por que está processando? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente possui a central do Rio de Janeiro. Então nós encaminhamos para a central do Rio de Janeiro, ela faz a distribuição e em seguida ela vai nos retornar qual que é o RTD que vai assumir aquela intimação. Existem alguns cartórios que fazem a seleção e outros que não. Essa é uma regra que vai mudar de estado para estado, não sei como é que vai funcionar no Ceará ainda sobre essa parte. Mas é comum que os RTDs tenham uma central de distribuição, né, para tentar deixar algo mais igualitário entre os cartórios da mesma região. No caso de vocês, por enquanto vocês vão informar qual é o RTD que vai receber ou vão fazer através do correio notificação própria. Eu vou colocar aqui o cadastro como notificador. Vamos fazer uma cobrança de valor X. E aqui na observação é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem colocar qualquer observação que queiram. Inclusive, se tiverem até mesmo um protocolo que foi feito lá no RTD, vocês podem também colocar aqui nesse campo. Então, vocês podem informar para ele que o protocolo do RTD foi o protocolo Y. Isso aqui vai ficar registrado na ferramenta. Só um segundo, deixa eu só deslogar novamente aqui da ferramenta.
voltei aqui. Quando informa os valores e quando coloca para qual RTD ou para o formato que vocês desejam enviar o endereço, ele vai mostrar então aqui o status atual, esses dois estão dentro da central e esse aqui agora está executando, porque eu fiz por conta própria. Esses botões aqui é onde vocês vão lançar o retorno do RTD. Quando é manual, quando vocês que têm que fazer a gestão do RTD, não existe a central, vocês vão então, no momento que o RTD der o retorno para vocês, vocês vão dar o retorno aqui na ferramenta também. Se o RTD falar que é positivo, vocês vão vir aqui e vão marcar ele então como positivo. Se o RTD falar que é negativo, vão marcar como negativo, parcial como parcial. Qualquer um desses itens aqui, no momento que vocês já mandaram para o RTD e já houve algum retorno de algum deles, a Caixa Econômica já tem a possibilidade de fazer a solicitação do edital. No momento em que tiver negativado, realmente ele tentou encontrar a pessoa e não conseguiu, a Caixa Econômica pode vir a solicitar o edital. Isso é sempre a Caixa Econômica que vai fazer, vocês não vão precisar startar nenhum processo sem o pedido dela. Então, o protocolo aqui, até ele pode ficar, no caso do requerimento, ele pode ficar aberto durante bastante tempo. Vocês já vão ter recebido os valores, mas é a Caixa Econômica que vai dar sequência nele caso ela queira. Ela pode vir, cancelar, pedir edital, ou colocar mais endereços e pedir que seja reintimado aquele item ali. E isso ela vai fazer a gestão. No caso de vocês, se for positivo, quando realizar como positivo, vai ficar marcado como positivo. A Caixa Econômica ela vai conseguir enxergar que isso aqui está positivo. Então, ela vai conseguir dar sequência no processo. Agora eu vou interromper o compartilhamento para poder explicar mais para vocês o fluxo. Quando a Caixa Econômica, quando vocês derem algum retorno do requerimento, nós temos essas possibilidades. Positiva, parcial. As negativas, elas possuem alguns critérios específicos, né? Como se ela está apta para edital ou não, e se ela foi feita a negativa com aviso. Essas informações, elas vão estar dentro da certidão de vocês. Do RTD. O RTD vai informar para a Caixa Econômica qual foi o tipo de retorno que ela teve ao tentar intimar a parte. A Caixa Econômica, em uso dessa certidão, ela vai escolher o próximo passo. Então, ela vai escolher se ela quer fazer o edital. Se ela quiser fazer o edital, ela vai publicar o edital e vai colocar o comprovante para vocês. Então, ela vai informar através desse comprovante, pedindo para que vocês, então, façam um aguardo do pagamento pela parte. Se ele for inapto para edital, a Caixa Econômica não pode fazer nada. Se ela não pode fazer nada, ela vai encerrar o processo. Se for positiva ou negativa com aviso, ela vai simplesmente aguardar o pagamento. No momento em que alguém marcar que algum daqueles pedidos é positivo, o sistema vai começar a contar os 15 dias. Certo? Eu vou abrir um protocolo aqui que já passou os 15 dias para que vocês possam ver o que mostra na ferramenta. Quando passa os 15 dias de algum pedido que deu como positivo, a ferramenta vai liberar para vocês esses dois botões, o informar pagamento e informar no pagamento. Tá? Durante esse processo, eles também vão estar aqui ativos para que, caso a parte venha, vocês consigam informar esses dois valores aqui. Durante esse processo, a Caixa Econômica ela pode vir a cancelar. Passando os 15 dias, a Caixa Econômica ela pode, então, solicitar para vocês a consolidação, que é com base no infográfico que a gente fez aqui, no fluxograma. Aguardamos os 15 dias. A Caixa foi informado o pagamento, vocês vão então emitir a certidão positiva, fazer o anexo dentro da ferramenta e acabou o processo para a Caixa Econômica. A partir daqui, vocês só vão fazer a devolução dos valores. Se não houve o pagamento, vocês vão anexar a certidão negativa, a partir dos 15 dias, vão anexar essa certidão e também vai voltar para a Caixa Econômica. Então, vocês aqui na ferramenta vão anunciar se foi não pagamento ou teve pagamento. Quando eu informo pagamento ou quando eu falo que não foi feito o pagamento,
ele vai solicitar, então, que vocês anexem a certidão. É com essa certidão que a Caixa Econômica vai decidir a próxima ação. Essa parte aqui ficou clara para vocês? Essa aqui seria, no caso, a terceira etapa do processo, né? Foi feito já a intimação, encontrou ou não a parte, foi feito o edital, e agora veio, então, para a parte onde vai iniciar a consolidação da matrícula de fato, né? O pessoal consegue me ouvir? Ok, pode seguir. Ah, tá. Uhum. Então, aqui é aquele outro processo, como a gente já havia conversado, né? Agora, vocês emitiram as certidões e tudo mais. A gente havia conversado, vocês gostariam de poder solicitar os valores agora para essas certidões emitidas. Vocês vão clicar aqui no solicitar valor adicional, vão informar qual é o valor que vai ser solicitado, vão descrever ao que se refere esse valor. Se tiver, além da certidão, tiver qualquer outra coisa, vocês vão colocar essa descrição aqui e vão dar sequência, vão só fazer vão salvar. Eu vou até lançar um aqui para que vocês possam ver como é que ele fica dentro da ferramenta. Aqui no sistema, dentro do requerimento, existe a aba valores. Essa aba valores aqui vai mostrar todos os valores que estão sendo cobrados dentro desse pedido. Então, nós temos aqui os emolumentos que foram cobrados lá no início, aquele primeiro emolumento que foi lançado. Nós temos aqui, então, os valores adicionais que foram solicitados, aqui no caso do 520, que é a taxa de utilização da central, que aqui está exemplificando em R$50, e os totais que a Caixa Econômica vai realizar de pagamento para esse requerimento. Vocês também conseguem gerenciar por aqui, podem adicionar, podem remover os pagamentos, desde que a Caixa Econômica não tenha pago ainda para vocês. Se a Caixa Econômica já pagou esses valores aqui para vocês, não conseguem mais eliminar do sistema, ele fica registrado que já foi feito o pagamento desse valor. Tá? Então, aqui dentro vocês conseguem gerir qualquer coisa, qualquer valor que seja necessário cobrar, essa é a tela onde vocês podem realizar. Quando o menino mostrou, gerava um boleto. Jonathan, só na verdade, duas dúvidas. Voltando um pouquinho, só lá quando você falou dos endereços, que para que seja averbado o resultado, vai ser necessário o ok da Caixa. Então, quer dizer que se foi realizada a notificação de um mutuário, retornou a certidão, e a certidão está ok, o mutuário foi notificado. Eu não vou poder, de imediato, fazer essa averbação. A Caixa vai ter 15 dias para fazer a marcação lá de ok, para eu poder fazer essa averbação, é isso? Não, na verdade, vocês vão averbar, né? Retornou lá do RTD como positivo, vocês averbam que a parte foi intimada. Ali, começa a contagem de 15 dias para que a parte possa realizar o pagamento. Certo. E porque você falou que a qualquer momento a Caixa pode incluir novos endereços. Só que assim, depois que eu fizer a averbação, seja o resultado da notificação positiva ou negativa, como a gente falou no começo, aquela minha prenotação finalizou. Então, ela não teria como incluir um novo endereço para eu averbar esse resultado. Existe uma forma de algum bloqueio que após que eu realize essa averbação do resultado, eu faça algum bloqueio no sistema que ela não possa incluir um novo endereço? Mas para vocês isso é um pouco ruim, por quê? Porque se eles incluírem um novo endereço, vocês vão cobrar uma nova taxa de prenotação. Vocês vão fazer uma nova prenotação no cartório e vão incluir esse valor aqui dentro. Mas aí já seria um outro procedimento, né, Soraya? Porque às vezes acontece isso. Porque nos procedimentos físicos, a Caixa, às vezes, ela não respeita bem esses trâmites. Ela, no curso de um processo, ela quer, por exemplo, como a Soraya deu aí, uma vez já feito o procedimento, tendo sido localizado o devedor, que sentido teria apresentar um novo endereço? Nesse momento, a Caixa não vai fazer. Até porque que tem essa função da Caixa poder adicionar outros endereços. Inicialmente, a Caixa vai mandar no pedido os endereços mais prováveis para encontrar a parte. Então, esses endereços mais prováveis para encontrar a parte é que vão ir até o RTD. Se esses endereços eles não conseguirem encontrar e eles possuírem outros endereços que têm pouca probabilidade de encontrar a parte, eles vão também colocar e solicitar que faça a intimação desses endereços.
Então, isso é uma forma da Caixa tentar minimizar o custo de intimação. Só que vocês vão cobrar, no caso, os emolumentos normalmente, porque estão realizando a tramitação. Ela vai fazer antes da gente encaminhar para o RTD, né? O ideal seria, acho até que era isso que a senhora estaria colocando, que eles fizessem essa inclusão até o momento que a gente ainda não encaminhou para o RTD. É isso mesmo, Natália. Porque depois que eu encaminhei, que a certidão voltou, eu não tenho mais, ela não poderia mais incluir novos endereços, entendeu? Mas, mas vocês estão levando em consideração como se fosse o mesmo pedido inicial, né? Para vocês podem iniciar um novo protocolo dentro do cartório. Vocês vão abrir uma nova prenotação para poder realizar o pedido. Eu vou estar com o mesmo devedor, com a mesma matrícula, com vários procedimentos na mesma fase de andamento? Porque dentro do sistema vocês vão trabalhar com o único, né? Se ela vir positiva, a Caixa Econômica não vai colocar mais nada. Porque, assim, o outro procedimento vai ficar pendente de seguir, né? Porque o que a gente faria com relação ao primeiro procedimento? Bom, se com relação ao primeiro procedimento a notificação foi negativa, ela agora está apta para a fase de edital. Aí, em vez da Caixa me apresentar a fase para cumprir o edital, ela vem com um novo requerimento para eu fazer uma nova notificação, sendo que eu já tenho um procedimento de notificação que foi concluído com fase negativa. Uhum. Não, entendi a dúvida de vocês. Até amanhã a gente tem uma conversa com a Caixa Econômica, eu quero ver como é que ela atua aí no estado com vocês. O que acontece para cá, geralmente, tá? Para a Caixa Econômica solicitar um novo endereço, é porque foi algum erro inicial deles, de faltou algum endereço dentro dos pedidos, ou encontraram dentro de algum outro setor da Caixa Econômica algum outro endereço provável de encontrar essa parte. Até porque colocar vários endereços ali é um desperdício de prenotações, né? Querendo ou não, a Caixa Econômica vai estar gastando muito para poder mandar esses pedidos para o RTD. Então, ela não vai querer ficar adicionando e tentando botar vários endereços ali. Não vai fazer muito sentido ela realizar isso, sendo que é possível ela publicar o edital e isso por si só já resolveu o problema para ela. Ela só vai colocar outros endereços caso ela tenha uma certa certeza de que a parte pode ser encontrada nesse novo endereço. Para vocês é um novo pedido normal, vocês vão criar uma prenotação nova ali dentro. E se essa prenotação voltar como positiva do RTD, é nessa prenotação que vocês vão dar sequência. Então, ela vai ter que pedir o cancelamento da anterior. Pedir o cancelamento anterior. Eu vou deixar isso anotado aqui para a gente poder conversar amanhã com a Caixa como é que funciona aí, justamente para ver isso. Também não é nenhum problema a gente criar um gatilho aqui dentro do Ceará, dentro da ferramenta, para que, uma vez que for enviado algum endereço para intimação, a Caixa Econômica não possa mais fazer nenhum tipo de cadastro ou edição dentro dos endereços. Isso é tranquilo de ser bloqueado. Os endereços aqui, como vocês viram, a edição dele é um endereço bem simples, a gente pode simplesmente bloquear. Mandou, já tem algum aguardando, deu positivo ou negativo, a Caixa Econômica não pode mais fazer nada. Pode ir, ó. Ok. Não, bem lembrado, é uma informação bem importante. Hoje, até por isso que eu uso muito exemplo aqui de Santa Catarina e Rio de Janeiro, são os dois estados que já estão usando a ferramenta de uma forma mais fluida. Santa Catarina já está usando a ferramenta, a base já vai estar completando um ano já de uso da ferramenta aqui. Hoje são todos os cartórios do estado que já fazem uso da ferramenta. No Rio de Janeiro são 10 cartórios que estão homologando ainda, então também estamos nessa mesma fase que vocês estão aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, colocando algumas ferramentas novas, até por isso que houve aquele travamento inicial ali, foi uma alteração que nós realizamos com relação à central da RTD, então esse ambiente aqui de homologação, ele está feito para o Rio de Janeiro nesse primeiro momento,
Nós depois vamos subir um ambiente de homologação específico para o Ceará, daí com cadastro dos cartórios do Ceará, tudo corretamente, inclusive as alterações que forem pertinentes para vocês, como talvez renomear a taxa de cancelamento para prenotação em busca, que eu acho que é importante ter esse discernimento, até para não dar nenhum problema com o Tribunal de Justiça aí com vocês, né? Para ninguém alegar que vocês estão cobrando uma taxa de cancelamento que não existe. Existe toda também esse bloqueio aqui da parte dos endereços, que também é uma informação importante, saber que aí dentro vocês vão criar um novo pedido, um novo protocolo para caso a Caixa solicite um novo endereço para intimação e é necessário a solicitação expressa do cancelamento do pedido anterior, né? E a busca dos múltiplos protocolos já está rodando aqui já também nos outros estados. Ficou alguma dúvida nessa parte do processo aqui? Podem aproveitar, podem fazer qualquer tipo de pergunta, questionamento, até mesmo levantar alguma regra específica que tem, alguma forma de trabalho de vocês, também é importante que a gente saiba. Está bem claro. Inclusive, essa tua síntese aí, você conseguiu colocar todos os pontos que a gente levantou. Minha avaliação, pelo menos. Então, são esses os pontos principais, assim, que a gente teria que fazer uma alteração inicial para poder rodar bem, né? Inicialmente, sim. Sim. E só mais uma dúvida também, Jonathan, é Soraya. Aí nessa parte dos pagamentos, quando você colocou que após a Caixa realizar o pagamento, a gente não consegue mais fazer a exclusão dos valores. Quando ela faz esse pagamento, ela envia algum boleto, fica algum boleto aí no sistema, como é que eu sei que ela já fez esse pagamento? Aí pelo sistema. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Vocês possuem um extrato de pagamento interno, vocês mesmos, onde vocês conseguem ter o acesso a todo o histórico de cobranças que foram realizadas. Então, nós separamos aqui em grupos, nós temos os grupos dos emolumentos, dos valores adicionais e também das taxas de cancelamento, que fica logo abaixo quando possuem, né? No caso de vocês, vai estar com uma nomenclatura diferente. Vocês podem filtrar isso aqui por status, seja vocês já tiverem esse valor repassado para a conta de vocês ou não. Então, nos não repassados, por exemplo, vocês já conseguem ver se falta realmente cair, quanto é que eu tenho para receber, o que está aguardando. Esses itens por aqui, por exemplo, estão aguardando andamento. Muito provavelmente, esses protocolos aqui ainda não foram para intimação. Então, como eles não foram para intimação ainda, está naquela fase de bloqueio, onde não se sabe se vai ser cobrado só prenotação em busca ou se serão cobrados os emolumentos inteiros. Então, aqui vai do cartório ter a velocidade para prenotar e realizar análise para mandar para a intimação. O único problema que pode acontecer aqui que não vá depender do cartório é caso a Caixa Econômica não responda exigências. O que tem se mostrado bem difícil acontecer, porque a Caixa Econômica quer muito que essa aqui vá para a intimação. Então, pelo menos dentro da ferramenta, a gente tem sentido que a Caixa Econômica tem respondido às exigências com uma certa velocidade. Então, no máximo, passando um dia, no máximo, ela já está cumprindo a exigência necessária ou cancelando o pedido. Se ela cancelar o pedido, é cobrado, então, as taxas iniciais, como a gente havia conversado, busca e prenotação. Ok, obrigada. Nada. Todos os valores aqui vocês vão receber diretamente na conta do cartório, tá? Não vai cair na conta de alguma associação para depois cair para vocês. Vai ir direto, esse boleto que a Caixa Econômica paga vai cair numa conta central específica, onde ela vai fazer todo o rateio para vocês. Inclusive, depois com a entrada do RTD, vocês também não vão precisar receber os valores do RTD, vai cair diretamente para eles. Mas, Miguel, o Jonathan deu um exemplo que em locais onde tem essa central de RTD, há uma distribuição. No nosso caso, também haverá uma distribuição, né, para que haja essa distribuição entre os cartórios de RTD?
Porque, assim, com relação aos processos físicos, o quinto ofício, ele prepara a intimação e aí fica a critério do banco escolher qual cartório de RTD ele quer levar para proceder com a notificação. Realmente fica a cargo do banco escolher esse cartório de RTD para realizar o procedimento. E acredito que tendo uma central, não pode o cartório de registro de imóveis selecionar para qual RTD ele vai mandar, né? Até aproveitando, o que tem rolado nos outros estados, tá? Como a gente fez aqui a divisão dos endereços, geralmente era feito um único pedido de intimação, onde vinha todos os endereços, caía no mesmo RTD. Então, vamos botar assim, aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, caía no cartório de Palhoça que ele tinha que intimar alguém que morava em São José e Florianópolis, que são cidades próximas. Por quê? Porque o dono do terreno que foi registrado em Palhoça, do imóvel que foi registrado em Palhoça, tem um endereço em Florianópolis e tem um endereço em São José. Isso é um problema. O correto seria um pedido indo para o RTD de Florianópolis e um pedido indo para o RTD de São José, que vai ficar muito mais cômodo encontrar a pessoa. Então, o primeiro detalhe que a gente acabou tendo que fazer pela alteração foi fazer essa divisão dos endereços. Então, cada um dos endereços possui uma intimação própria, um pedido de intimação própria, vai ser feito um encaminhamento específico. Então, o que nós sugerimos para quando não existe a central? Encaminha para o RTD da comarca correta. Se aquele endereço é da comarca aqui do Campo Grande, por exemplo, manda para a comarca do Campo Grande, que vai ser muito mais prático. Se o cartório tem alguma preferência por alguma comarca específica, ela pode encaminhar também. No Rio de Janeiro, a central deles é a central de distribuição. Vai cair para a central, eles vão ignorar o pedido, a não ser que seja pré-determinado, onde sempre que o cartório X solicitar uma intimação é para ir para cartório Y. Então, é pré-configurado lá no RTD, o RTD que fez essa configuração interna para ele. Dentro da central, ele só faz o disparo, ele só manda para a comarca pertinente àquele endereço. Em Santa Catarina, é feita a distribuição. Aqui em Fortaleza, é semelhante ao caso do Rio de Janeiro. Tem mais de um RTD e não pode o cartório de registro de imóveis escolher, né? Uhum. Quem poderia escolher seria o próprio banco. Então, como você colocou aí, a não ser que o banco tenha escolhido um RTD próprio, né, o ideal seria que passasse por uma central de distribuição. Uhum. E essa central de distribuição ela não vai depender muito, parece que eu conversei com o Miguel, depende de outros fatores, né? No caso aqui, vocês vão acabar fazendo a seleção. Hoje, pela ferramenta, quando vocês vão enviar, ele vai apresentar as comarcas, né? Aqui só tem as do Rio de Janeiro. Vocês vão escolher qual é a comarca que deseja e vai apresentar os RTDs disponíveis naquela comarca. Ou até no momento do ingresso, lá no comecinho, quando for dar entrada no processo de notificação, o banco, ele já pode até indicar para o cartório, olha, eu quero que, chegando na fase do RTD, eu quero que seja utilizado o cartório de RTD tal, né? Pode ser já indicado no começo. Entendi. Eu vou aproveitar também, eu vou conversar então sobre isso amanhã com o banco, se existe alguma ressalva por parte da Caixa Econômica aí no Ceará. Os bancos aqui foram indiferentes, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina foram indiferentes a qual RTD vai realizar. Na verdade, para eles, se possível, realizar no RTD mais próximo de onde a pessoa mora, melhor, que daí dá uma agilidade até um pouco maior para poder fazer essa estimação, né? Mas eu vou verificar se existe algum tipo de ressalva específica com a CEF. Ok. Nesse momento aqui da intimação, na sexta zona aqui, eu acabei de ver uma mensagem aqui embaixo. Uhum. Pablo, aqui você vai conseguir, Pablo, desculpa, Natália, aqui você vai conseguir fazer a seleção normalmente. Não, perfeito. Aqui vocês vão conseguir fazer a seleção. No primeiro momento aqui, ele vai estar habilitado para fazer a seleção. Vocês vão escolher qual que é a comarca referente ao local do endereço, né? Ou, caso não queiram também seguir o endereço, vocês vão poder fazer a seleção da forma como acharem melhor. Depois, com a entrada da central, eu não sei como vai funcionar. Essa é uma parte que eu não tenho conhecimento ainda. Ficou claro aqui para vocês o fluxo da central em si.
Daqui para frente o fluxo é repetitivo, ele é sempre dessa forma. A Caixa Econômica vai fazer um pedido, vocês vão realizar o trâmite normal na ferramenta e só vão informar para a ferramenta o quanto tem que ser cobrado por aquilo e passam etapa, no caso. Vão só informar, agora vai, me dê a guia do FRJ, me dê a guia de tal coisa. E sempre vocês vão conseguindo ir mandando, como se fossem umas etapas realmente. Vai ter sempre um botão habilitado onde vocês vão dar sequência no processo. Essa parte ficou tranquila para vocês, a utilização da ferramenta? Eu sei que a gente teve um probleminha ali inicial, já vou pedir para corrigirem, mas o entendimento da ferramenta em si, ele ficou tranquilo para vocês? Sim. A ideia da ferramenta em si é que no dia a dia vocês gastem muito pouco tempo nela. O que a gente recomenda os cartórios? É sempre no período da tarde, já que a Caixa Econômica só pode trabalhar pela manhã. No período da tarde vocês vão fazer a revisão do que existe pendência para vocês. O próprio sistema já gerencia prazos, então vocês também não precisam ficar gerenciando prazos, por exemplo, do aguardo da purga. Então, quando tiver, por exemplo, atrasado, ele vai informar que está atrasado. Deixa eu já confirmar se existe algum pedido. Hoje a gente já tem um que está pago e um que está aqui, falta 15 dias para vencer, por exemplo. Quando está em exigência, retornos de exigências também, vocês conseguem fazer o filtro para saber se algo retornou de exigência. Envio sim. Eu posso enviar para o Miguel e peço para ele encaminhar para vocês, que se eu passar pelo WhatsApp para vocês, o desenho ele perde muita qualidade, então é melhor passar por e-mail. Isso, aí repassa para o pessoal. Esse fluxo aqui ele vai ser atualizado, tá? Então, existem alguns pontos aqui desse desenho que foram alterados, principalmente nessas etapas do retorno da intimação. Como a gente está automatizando, tentando deixar um pouco mais simples, esse desenho vai ser alterado, mas ele vai entrar no manual que a gente está terminando de confeccionar. Hoje já existe um manual, eu vou encaminhar para vocês aqui o link do manual aqui de Santa Catarina. Ele também vai ser atualizado com as novas telas que nós estamos colocando na ferramenta. Então tá. Ah, tá. Essa própria, o mesmo manual que Santa Catarina tem, no caso? Ah, tá. A gente só vai depois precisar fazer a atualização desse manual, né? Como a gente está trabalhando principalmente com a parte dos endereços, agora você pode intimar os endereços separadamente, ele vai ficar um pouco diferente daqui. Porque no manual de Santa Catarina você só consegue fazer uma intimação dentro do processo. Então ele já vai mostrar, vai até ter a tela é diferente, tudo mais. Ele ficava, esse pedido ia para um único RTD e esse RTD fazia todo o trabalho de intimação. Mas assim que a gente atualizar, a gente vai colocar ele no ar também, esse manual. Vai ficar junto lá no site do registroimobiliário.com.br, né, que é onde vai estar o link principal para a ferramenta. Então vocês vão conseguir fazer o acesso por lá normalmente. Até depois, se você puder me passar o link do manual de vocês ali, até para poder dar uma analisada como é que vocês trabalham com o modelo de manual. O pessoal consegue me ouvir? Acho que deu uma falhada aqui no áudio. Ah, sim, eu vi que deu uma falhada aqui. Não, depois só me passa o manual que vocês fizeram. Eu sei que se foi copiado dele ou não, mas me passa depois o endereço ali que eu estou vendo com o pessoal do registro imobiliário.com.br para a gente deixar centralizado. Ter dentro do site todas as logos de todas as associações que estão fazendo parte do processo, deixar ali uns atalhos para cada um dos manuais, né? Para o pessoal tentar encontrar todas as informações em um único lugar, né? Eu acho que a ideia é de se ter uma central. Sim, eu vi aqui outra pergunta sobre o SREI. Isso realmente ele tá. O sistema a ideia dele foi feito justamente para começar a entrar na ONR. Tanto que nós temos um quadro no Trello, não sei se vocês conhecem a ferramenta Trello. Deixa eu abrir aqui. Nós batizamos de ONR essa ferramenta. Aqui dentro nós temos todos os itens que estão em desenvolvimento para cada uma das ferramentas que nós temos nesse contrato. Eu vou passar esse link aqui para vocês também. Ele é um link público, qualquer pessoa pode
pode enxergar o que está sendo feito nesse momento dentro da ferramenta, tanto na intimação quanto em qualquer outra. Aqui existem outras centrais que estão sendo desenvolvidas também, como a central de certidão, que Santa Catarina já possui. Nós estamos pegando essa central agora para poder colocar para todos os outros estados. O FAR, agora no Rio de Janeiro, a gente está começando um projeto da Penhora Online lá com a prefeitura. Então, são vários projetos que estão rodando e todos eles já pensando em si, tanto no registro eletrônico quanto no ANR. Então, nós conversamos já algumas vezes até mesmo com o pessoal da LISP, já aqui no evento que teve aqui em Santa Catarina, do IRIB, a gente conversou com o próprio Fosilino, com o próprio Jacomino, justamente porque a gente está querendo que as ferramentas aqui elas já estejam no padrão, para que quando o ANR, o próprio registro imobiliário eletrônico, ele vá para o ar, essas ferramentas façam parte desse conjunto de ferramentas, que não tem que ser recriado. Perfeito. O segundo ofício perguntou com relação aos outros bancos. Eu sei que agora na fase de teste, o único banco convidado para fazer parte do piloto é a Caixa. Mas eu queria saber do Jonathan, com relação a Santa Catarina, por exemplo, como é que tem sido também a adesão dos outros bancos? Hoje, o sistema já é aberto a qualquer instituição financeira que queira participar. O sistema já é preparado para isso. E ele consegue mostrar exatamente, até mesmo que a gente mostra quem está fazendo o pedido, então a gente consegue mostrar se a Gigad está fazendo o pedido, se é o Bradesco, ou até mesmo alguma instituição financeira que não seja um banco em si, né? O sistema já está preparado para tudo isso. No Rio de Janeiro já tem pelo menos mais 3 querendo entrar. E por enquanto está sendo segurado para poder fazer a entrada correta da Caixa Econômica. Em Santa Catarina, eu lembro de ter algumas outras instituições também querendo entrar, que eles deram uma segurada para que a gente possa fazer a mescla de todas as ferramentas. E hoje Santa Catarina usa uma versão mais antiga da ferramenta, né, uma versão ainda que não tem essas alterações que nós realizamos. Nós estamos pegando as alterações que foram feitas na outra central, mesclando para que todos possam usar a mesma. E nesse momento, Santa Catarina também vai começar a trabalhar com outros bancos. Com vocês não é nada diferente. A partir do momento que vocês homologarem a ferramenta e sentirem que ela já está pronta para o uso aí dentro do Serasa, vocês podem abrir para qualquer instituição financeira que for necessário. Ok. Toda a nossa comunicação ela é feita através de um XML, então qualquer instituição financeira que consiga gerar aquele XML e consiga fazer a assinatura digital de qualquer requerimento, ela pode atuar dentro da ferramenta. Mas haverá por parte da Noreg o contato com as demais instituições, as demais instituições bancárias para dar a mesma oportunidade que foi dada à Caixa, né? Um dos feedbacks que a gente tem muito aqui em Santa Catarina é que a ferramenta ela facilitou o dia a dia para a intimação. A primeira coisa é que os dados vêm padronizados para vocês, então eles vêm estruturados dentro do XML e a gente já gera o PDF de requerimento. Deixa eu ver se aqui dentro do ambiente de homologação a gente consegue abrir algum deles. Provavelmente não, porque no ambiente de homologação eu não gravo esses arquivos. Eu só confirmar, eu não gravo os arquivos aqui. Mas dentro já existe todo o pedido formatado com a carta necessária que o cartório tem que receber, assinado digitalmente. Então isso é uma agilidade muito grande, né? O fluxo em si da ferramenta é esse, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida. Também, eu vou passar os acessos para homologação para vocês. Eu vou primeiro preparar o ambiente com os dados dos cartórios, com os RTBs cadastrados, para que vocês possam mexer de uma forma mais familiarizada, né? Vou carregar um lote de pedidos ali de requerimento também, para fazer a distribuição para vocês, para que vocês possam dar sequência nos títulos. E qualquer dúvida que vocês vierem a ter, qualquer erro que encontrarem, qualquer item ali que acharem que poderia ficar de forma diferente, vocês podem jogar naquele nosso grupo do WhatsApp ali, que eu estou nele. Eu vou atendendo na medida do que vocês forem passando.
Não. Quinto ofício, nenhuma consideração. Primeiro ofício também não. Uhum. Uhum. Não, perfeito. Eu que agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, tô no grupo ali, é só pedirem. Precisarem de uma nova apresentação, a gente pode fazer também. Qualquer sugestão que tenham a dar ali, fiquem abertos para darem, por favor. Tchau, tchau. Abraço. Pessoal, até mais. É.